Boa tarde, pessoal. Desculpem a demora. Tava botando carregar aqui as coisas. Hoje, então, a gente vai falar sobre o capítulo 5 do livro e a gente vai comentar sobre o cérebro empático, sobre a empatia, que é a última capacidade, assim, que o Dan e a Tina, eles mencionam no livro. Então, conforme vocês vão entrando, ou você que está assistindo depois, né, eu já vou começar aqui fazendo meus comentários. Eu gosto muito de fazer essas lives falando sobre coisas pessoais, né, coisas que eu entendo, e também dando exemplos, mas eu gosto muito de ler os trechos também do livro. Então, se você já assistiu as outras lives, você sabe que eu leio um pouquinho do livro, que são, assim, frases que me chamaram a atenção, né? Frases que fazem sentido para mim, ou frases que não fazem tanto sentido para mim, mas que talvez eu acho que possam fazer para vocês, né? Então, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. E vamos começar. Primeiro de tudo, é um conceito que as pessoas falam bastante, que as crianças são egoístas. Muitas vezes na escolinha, né, ou em escola mesmo, até pré-adolescente, adolescentes, acontece das crianças ou dos adolescentes terem atitudes egoístas. As crianças têm uma atitude que os pais não gostam, que é o quê? Não dividir o brinquedo. Não dividir o lanche, né? Agora nem pode, mas quando podia, não dividir o lanche, não dividir as coisas que tem com o irmão, não dividir as coisas que tem com os primos. E isso gera uma certa preocupação para os pais ou até mesmo para professores, do tipo, meu Deus, né? Essa criança ela não está sendo empática, será que ela vai conseguir ser um ser humano empático? Será que ela vai conseguir compartilhar as coisas? Né? A gente tem muito essa questão das crianças serem egoístas. E eu vou dizer para vocês, usando experiências próprias, que eu era uma pessoa muito egoísta. Sim, eu era uma pessoa muito egoísta, uma criança muito egoísta, né? Hoje em dia, com certeza, há adultos que são egoístas ainda, que não têm empatia nenhuma pelo outro ser humano, né? Temos aí várias provas vivas para nos mostrar isso. Mas, o ponto que eu quero chegar aqui no começo da live é que mesmo que a criança seja egoísta, egocêntrica quando é criança, isso pode mudar. Depende de você, adulto, preparado, estar ali de alguma forma dando estratégias para que essa criança sinta uma empatia, tenha empatia pelas outras pessoas ou até mesmo por ela mesma, né? Tem uma idade que a criança ela não vai desenvolver isso. Principalmente em torno dos 3 anos, a criança ela não vai desenvolver essa capacidade de compartilhar coisas, tá? Então, a criança por volta dos 2, 3 anos, 1 ano também, não vai ter essa capacidade de entender que ela precisa compartilhar as coisas, seja isso a comida, seja isso brinquedo, seja isso qualquer coisa que ela tiver e ela não quer compartilhar. A gente acha, às vezes, que isso é questão de ciúmes. Ai, mas ela tá com ciúmes do brinquedo, ela tá com ciúmes do bichinho. Mas, na verdade, isso faz parte do desenvolvimento dessa criança. Essa criança é muito nova, ela não entende, ela não tem esse discernimento do porquê que eu tenho que compartilhar uma coisa que é minha. O meu pai me deu uma boneca, né? E aí, chegou minha priminha aqui em casa e eu tenho que dividir a minha boneca que o meu pai me deu. Então, é difícil para elas entenderem o porquê que elas têm que fazer isso. Elas não vão ter essa capacidade de pensar numa empatia, de pensar em compartilhar os seus materiais
ou as suas coisas. E é normal. Não é porque uma criança de 2, 3 anos não divide as coisas, é que ela é uma pessoa ruim, é que ela é uma criança mal criada, que ela é uma criança mal educada, né? Ela é apenas criança, ela está aprendendo. Então, aquela palavrinha mágica que o Dan usa no livro sobre a criança não compartilha ainda, né? A gente colocar o ainda nas nossas frases. Ai, mas o meu filho, ele não sabe dividir. Não sabe dividir ainda. Tudo é aprendido, né? A gente não pode esperar que uma criança de 2, 3 anos saiba dividir as coisas. Ah, nasceu já compartilhando. Tem crianças que é mais natural, né? Aí pelos 4, 5 anos já sabe dividir. Crianças que têm irmãos normalmente sabem dividir melhor. Eu era uma criança sem irmãos, então eu não dividia nada, porque eu não tinha com quem dividir, entendeu? Eu era filha única. Então eu não tinha com quem dividir. Quando eu tinha um encontro com algum amigo da escola, quando eu encontrava o meu tio ou primos, etc., eu não dividia nada, porque na minha cabeça eu não tinha o porquê dividir, né? E eu lembro que eu era chamada de egoísta. E hoje em dia eu entendo que é o desenvolvimento natural das coisas, o desenvolvimento natural da criança. Então, nesse capítulo, ele começa falando de um menino que ele tinha 16 anos, né? Ele já era adolescente, mas ele tinha muita empatia pelas pessoas. Só que quando ele era criança, ele não era empático. E isso acontece, né? Como eu falei pra vocês. Logo eu, que estou aqui com vocês e divido minhas coisas com vocês e faço mil coisas e tento ajudar vocês. Eu era uma criança egoísta, né? Nós dizemos egoístas, mas na verdade isso faz parte do desenvolvimento. Então a empatia também é uma coisa também é uma capacidade a ser desenvolvida, tá? Nós não nascemos com ela. Então ele fala aqui que esse menino, ele não se importava com ninguém que se chateasse, ele fazia bullying com as pessoas, com a irmã, principalmente, né? Isso acontece bastante dentro de casa. Mas os pais desse menino tentaram fazer coisas com que fizessem que ele tivesse empatia pelos outros. Trechos, né? As pessoas atenciosas e empáticas são menos frustradas, menos raivosas e menos críticas, especialmente quando sua empatia as leva a agir em benefício dos que a cercam. A empatia é um bom exemplo de integração, na qual percebemos os sentimentos dos outros, mas não nos tornamos a outra pessoa. Eu não preciso me identificar exageradamente com o outro como se ele fosse eu. Então, a diferença, né, quando a gente fala em empatia, muitas vezes a gente pensa assim, tá, mas a pessoa está sofrendo, né? Eu tenho que sofrer o tanto que ela está sofrendo para entender a dor dela? Né? Eu tenho que passar pela mesma coisa que ela passou para entender a dor dela? E não, né? Nós somos empáticos com a pessoa, mas ao mesmo tempo nós não nos ligamos tanto com essa pessoa, de tipo, eu vou ter que passar pela mesma coisa que essa pessoa para eu sentir a dor dela, né? Ao mesmo tempo, eu não sou tão ligada a ela, não viro essa pessoa, né, que sofre por isso, mas também não me distancio tanto ao ponto de julgar. Então, a empatia, ela ensina a gente a não sermos tão julgadores, tão críticos das outras pessoas. É um exercício muito difícil de fazer, porque normalmente quando a gente vê uma pessoa estressada, quando a gente vê uma pessoa gritando, quando a gente vê uma pessoa chorando, a gente julga, né? A gente diz, esse mal educado, esse grosso, uma criança chorando, uma criança fazendo birra, essa criança mal criada, mal educada, cadê a mãe dessa criança, né? Sempre me perguntam, né? Cadê a mãe dessa criança? E isso é um julgamento, é uma crítica. Nós não estamos sendo nada empáticos. Quando uma pessoa está sendo grossa com você, né?
Muitas vezes isso acontece em lojas, isso acontece em todos os lugares, né? A pessoa está sendo grossa com você, está sendo brava, está gritando com você. E você julga ela também. Então você está fazendo a mesma coisa que ela. Às vezes nós temos que dar um passo para trás. Nós temos que pensar um pouco, por que será que essa pessoa está assim? Talvez ela esteja num mau dia. Eu não tenho como saber o que aconteceu com essa pessoa, né? Por que ela está agindo dessa maneira? Por que ela está brava? Por que ela está sendo grossa comigo? Então eu tenho que dar um passo para trás às vezes e pensar, o que será que aconteceu para ela estar assim, né? Eu falo às vezes, tá? Porque tem casos que fica difícil de fazer isso, né? Ninguém é perfeito, né? Nós não estamos aqui para eu te dar um sermão de o que você deve fazer. Só tô dizendo que em alguns casos nós precisamos, assim, dar um passinho para trás, tá? Muito tempo antes de eu conhecer Montessori, antes de eu conhecer criação neurocompatível, antes de eu conhecer disciplina positiva e comunicação não violenta, eu não tinha esse discernimento de pensar isso. Eu era uma pessoa muito julgadora. Então, se a pessoa tá sendo grossa comigo, se a pessoa tá sendo estúpida comigo, eu já xingava, já fazia barraco e era isso, entendeu? Hoje em dia, eu já tento pensar dessa forma, dar um passo para trás e pensar, por que será essa pessoa está agindo dessa forma? Né? Principalmente hoje em dia, com tanto desastre acontecendo, tanta gente morrendo, a empatia faz muita diferença. A gente falou no começo do Covid que a sociedade iria evoluir, que através que por causa do coronavírus, que por causa da... Boa tarde! Que por causa da pandemia, os seres humanos iam sair mais evoluídos disso. Mas a gente não tá vendo isso acontecer. Eu não sei vocês, mas eu não tô vendo isso acontecer. Eu tô vendo pessoas tristes, tô vendo pessoas bravas, tô vendo pessoas revoltadas, com toda razão. Entendeu? Não é porque elas estão tristes, que elas estão revoltadas, que elas estão bravas, é que elas estão erradas. Como é que tu vai dizer para uma pessoa que perdeu alguém pro Covid, que é para ela evoluir? Ela não vai entender isso. Então, assim, a gente tem que ter um movimento de empatia por essas pessoas, né? Essa pessoa, ela tá brava, ela tá revoltada. O que será que aconteceu com ela para ela estar agindo dessa maneira? Né? Será que ela perdeu alguém? Será que não? Será que ela tá tentando ser compreendida? Qual que é a necessidade dessa pessoa? E aí a gente vai fazendo um movimento de empatia, né? Com certeza, Juliana, a gente não tá passando por isso em vão, né? Não é em vão. Não é, porque alguém decidiu que ia existir o vírus e a pandemia e é isso. Não, não é em vão. Mas a gente tem que pensar um pouquinho a fundo, assim, né? As pessoas estão mais focadas no que estão perdendo e não vê o quanto pode afetar o outro com sua arrogância e falta de respeito. Sim, muito verdade. As pessoas, elas estão pensando muito, assim, em coisas ruins, né? Mas eu entendo que seja por causa do momento, né? Mas o que a gente não pode fazer é transformar essa minha frustração, esse meu ódio, essa minha revolta, né? Como essas pessoas estão fazendo, e jogar pro outro, né? E culpar o outro, e julgar e criticar o outro, né? Então, eu tenho que lidar com essa minha frustração, eu vou fazer alguma coisa enquanto a isso. Agora, o outro não tem nada a ver com a minha dor, né? É bem complicado a gente falar de sentimentos, né? Bem complicado a gente falar de sentimentos. Mas eu tento entender por esse lado, sabe? Não sei se vocês conseguem me entender. De ver por trás dos sintomas, por trás do ódio, por trás da raiva, por trás da tristeza, o que tem ali, né? O que tá acontecendo com essa pessoa que ela tá agindo dessa forma. Isso é uma maneira empática da gente ver, né? Acredito que tudo é um ciclo, sempre fui de chutar o balde. Hoje em dia penso muito porque terei que buscá-lo.
Eu também. Acho que você não estava aqui antes, eu estava falando que eu, uma vez, antes de eu conhecer a disciplina positiva, Montessori, né, todas as coisas que eu falo hoje, eu era uma pessoa que amava barraco. Amava barraco, adorava, entendeu? Me tira do sério já, meu Deus. Hoje em dia eu sou mais de boa. Porque eu penso assim, né? Se eu fizer uma, uma coisa errada, se eu brigar com essa pessoa, eu vou ter que lidar com as consequências disso, né? Então, o que eu posso fazer de diferente? Né? Mas eu sempre fui muito assim de brigar e de me revoltar com as coisas. Ainda me revolto, mas dessa agora hoje em dia eu penso de uma forma mais de como eu posso me revoltar é, contra tipo o sistema, mas não me revoltar contra uma pessoa, né? Porque isso faz mal pra mim, né? Faz mal pra mim sentir ódio, faz mal pra mim sentir frustração. Eu acredito que muito disso é que nossa geração nunca conseguiu, quando criança, aprender a lidar com seus sentimentos, pois nossos pais nunca souberam nos ensinar. É, a nossa geração, não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 26 anos, e até eu, né, não aprendi a lidar com isso. Não tinha conversa de tipo, por que você está triste? Por que você está bravo? Nunca houve esse tipo de conversa. Foi haver isso na minha vida quando eu era adolescente, porque daí eu entrei numa fase de rebeldia na minha vida e os meus pais viram que não adiantava brigar, não adiantava ser agressivo, né? Porque não tava adiantando, não tava mudando, eu tava ficando cada vez mais revoltada, cada vez mais rebelde. Então, foi aí que acho que eles viram que não adiantava, sabe? E eles decidiram fazer ao contrário. Então, decidiram conversar. Minha mãe sempre foi muito paciente, de sentar comigo, conversar o que estava acontecendo, o que tinha por trás. E aí a gente foi entender o que estava acontecendo comigo para eu estar lidando com aquilo, né, e estando revoltada. E eu me entendi por que eu estava fazendo daquela maneira. E hoje em dia me entendo muito mais, né, por que na minha adolescência eu agia daquela forma. Então, ser empático, ele fala no livro também, nesse capítulo, que ser empático não é ser empático só com os outros. Não é agir com empatia porque uma pessoa está sofrendo, eu vou ter empatia com ela. Eu posso não querer pegar isso pra mim, entende? Posso querer não pegar isso pra mim, mas aí eu vou ter que lidar com as consequências disso também. Muitas vezes a gente está muito desgastada, a gente está exausta, a gente não quer saber do problema dos outros. Isso faz com que a nossa empatia ela diminua. Às vezes a gente vai ver o problema do outro é muito maior que o nosso. Então a gente tendo empatia pelos outros, às vezes melhora a nossa autoempatia, a nossa autocompaixão, que é chamada no livro. A empatia por nós mesmos é a nossa autocompaixão. A gente não precisa ser empático com os outros o tempo inteiro. É importante que a gente seja empático com nós mesmos, né? Como eu falei, eu era dessa forma, eu era revoltada, eu era brigona, eu era egoísta. No começo da live falei também, quando eu era criança, eu era uma criança egoísta, não dividia a comida, nem a pau que eu dividia a comida. Não gostava de dividir as coisas. Então, eu entendo hoje em dia o porquê eu era assim. Eu tenho essa empatia comigo mesma lá do passado, né? Então eu me entendo, compreendo qual que eram minhas necessidades, compreendo por que eu agi dessa forma. Hoje faço diferente, né? Eu tô aprendendo isso hoje, depois de ser mãe de menino. Só agora estou aprendendo a lidar com meus sentimentos, ensinando aos meus meninos. Que bom, que bom. E ainda é Montessori para a vida, né? E Montessori é realmente para a vida. A gente aprende essas coisas agora, a gente ensina essas coisas agora para as crianças, para que na vida adulta elas não sofram tanto, né? E não façam os outros sofrerem também, que também faz parte da empatia. Continuando aqui no meus trechos, eu comecei um assunto e fui, né? Às vezes eu sou assim, tá, gente? Eu começo um assunto e eu vou, aí eu tenho que me ligar de voltar aqui.
Eu estava falando então que quando a gente é empático com o outro, nós temos que nos equilibrar. Não podemos ficar tão ligados a essa pessoa ao ponto de sentir a dor dessa pessoa e sofrer junto com ela, o que é difícil. Mas também não podemos ser totalmente alheios e julgar e criticar essa pessoa, né? Cadê aqui? Equilibrar diferenciação e ligação, né? Que eu estava falando. Pessoas que são empáticas dessa maneira, equilibradas, se dedicam mais à moral e à ética. E para elas é importante fazer o que é certo. Se forem capazes de combinar sua empatia com a percepção, que nós falamos sobre percepção na outra live, né? A mentalidade resultante vai lhes permitir ser mais pacientes, receptivos, compreensivos e conscientes. O que as levará a desfrutar de relacionamentos mais profundos e significativos e ter mais felicidade. Os pais se preocupam muito, né, se a criança está sendo egoísta. Como eu falei para vocês, aos 3 anos, até os 3 anos, isso é totalmente normal, totalmente aceitável, totalmente faz parte da criança. A criança, ela é egoísta por natureza, é um desenvolvimento dela, é um desenvolvimento cerebral dela. Essa principal parte do cérebro responsável pela empatia, ela ainda está em desenvolvimento. Ela ainda está crescendo, se expandindo, que é aquela parte do cérebro que diz sim. Na nossa primeira live eu fiz uma casinha para exemplificar, né? Que a nossa casinha, o segundo andar é o cérebro que diz sim, ele está sendo construído. Aos poucos ele está sendo expandido, ele está sendo construído e ele vai se tornar, junto com o cérebro que diz não, uma base sólida, uma base forte para que essa criança tenha um cérebro integrado para que ela consiga, né, lidar com essas situações difíceis da vida. Oi, Motivação Calinas. Olá, pessoal que está entrando agora. Então, a empatia, ela é aprendida e ela é capaz de ser aprendida, tá? Não é porque a sua criança, ela não quer dividir o brinquedo que ela vai ser uma pessoa horrível no futuro. Não porque essa pessoa né, porque a sua criança não quer dividir a comida, que ela vai ser uma criança totalmente egoísta pro resto da vida. Né? Então, a gente tem que entender que é um desenvolvimento e a empatia ela vai ser aprendida. O desenvolvimento humano não é previsível e linear. É mais como 2 passos à frente e 1 atrás. E às vezes para baixo, às vezes para os lados. Isso significa que mesmo que sejamos capazes de imaginar a reação correta a essa determinada fase, as coisas vão mudar assim que resolvermos o enigma. Essa parte, né, nós ainda estamos falando sobre egoísmo e egocentrismo. Essa parte quer nos dizer assim: eu posso chegar aqui para vocês e posso dar dicas e posso dar conselhos, né? Posso dizer, olha, saiu uma pesquisa assim, 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 e nessa pesquisa aconteceu tal coisa. E falar sobre desenvolvimento e dar algum parecer para vocês do tipo, se a sua criança é egoísta, faça tal coisa que ela vai ter empatia. E não é assim que acontece. As pessoas são diferentes. E assim são as crianças são diferentes. Então, como é que eu vou chegar para vocês? Eu vou dar uma receita de bolo para vocês, né? Ó, a receita é essa. Vocês vão fazer isso, 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 e a criança vai ter empatia. Não é assim que acontece. Nós temos que pensar nas crianças como indivíduos, né? Como indivíduos diferentes. As crianças são diferentes. Eu tenho 3 filhos, vamos supor. Tenho 3 filhos. Os meus 3 filhos são diferentes um dos outros. O meu filho maior é diferente do meio, é diferente do menor. Então, é difícil eu ter que lidar, eu lidar da mesma forma com os 3. Porque os 3 recebem
diferente as coisas e eles têm diferentes reações porque eles são diferentes pessoas, né? Então, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da criança não é linear, não é óbvio, previsível, né? Não tem como a gente saber realmente como é que ela vai reagir. Claro que existem coisas que a gente pode fazer que a gente julga que sejam as melhores coisas para as crianças, né? Que tudo na base do respeito, na base da conversa, do diálogo, né? Por favor. Depois vai ter live sobre violência infantil às 4 horas, tá? Pra gente falar um pouco mais sobre essa questão do respeito. Então, essa parte aqui que ele fala de linear e previsível, é isso que eu entendi, sabe? Que não adianta a gente, eu quero que meu filho seja assim, eu quero que meu filho seja assado, e aí eu vou fazer tal coisa, porque assim ele vai se tornar um adulto maravilhoso. Como é que eu vou saber? Né? Não sei. Ó, eu era uma pessoa totalmente egoísta, virei uma pessoa totalmente empática. Tem crianças que podem ser totalmente empáticas, no futuro virarem egoístas. Ou crianças que são empáticas e no futuro continuarem empáticos. Eu não tenho como saber, né? E é isso que eu quero que vocês reflitam assim. Também não estou dizendo que isso é uma verdade universal, né? Nada que eu falo aqui é uma verdade universal. Mas eu quero que vocês reflitam que as crianças são diferentes. Como é que em uma sala de 30 alunos, né, que normalmente é uma sala de escola pública, eu sempre tive 30 colegas. Como é que uma professora numa sala de 30 colegas vai fazer a mesma coisa para os 30? Como é que essa professora vai dar a mesma atividade para os 30? Ó, vocês façam assim, crianças, né, gente? Tô falando de crianças. Vocês façam assim, pega a mãozinha aqui, bota na tinta e bota aqui. Não tem individualização nisso. Não tem a personalidade da criança ali, né? E isso se via muito, muito, muito. Quando eu era pequena, eu estudava numa escolinha assim. Os meus trabalhinhos da escola são todos iguais a de todo mundo. Então, a gente tem que pensar na criança como um ser único. É difícil pensar em planos individualizados? É difícil. É difícil. Minha maior turma teve 18 alunos, né? Nunca tive turma maior do que de 18 alunos. Era difícil pensar num planejamento? Era muito difícil pensar num planejamento. Mas acontecia, né? O que a gente pode fazer dentro da sala de aula é pensar num planejamento grupal, né? Deixa eu tomar uma água. Pensarmos em um planejamento de grupo, né? Se é muito difícil a gente fazer um planejamento para cada aluno, para cada criança, vamos fazer um grupinho, né? Que as pessoas, que você sabe que ali as crianças se dão melhores, né? Não separe as crianças, porque essa criança aqui, ela é muito amiga daquela ali, daí ela vai fazer bagunça, né? Redirecione essas crianças. A mesma coisa para os seus filhos. Você tem 3, 4 filhos, 2 filhos. Ai, tô com tosse. Essas crianças são diferentes, né? Então, vamos pensar em maneiras diferentes para lidar com essas crianças. Isso também é empatia. É eu entender que as minhas crianças são diferentes. Eu tenho, incrivelmente, várias seguidoras que são mães de gêmeos. E uma coisa que sempre me incomodou em criações de gêmeos é que as crianças na escola, por exemplo, os gêmeos tinham tudo a mesma coisa, né? O mesmo prato, a mesma roupa, o mesmo tênis, o mesmo tudo. E isso, eu ficava pensando, mas cadê a personalidade dessa criança? Nem eu sabia direito quem era quem. Não tinha uma coisa para diferenciar.
Cadê a personalidade dessa criança? Né? Pra que botar todo mundo igual? É a mesma coisa. Não é porque os dois nasceram juntos é que eles são iguais. Eles são diferentes. Então, a gente tem que pensar em uma forma de lidar com essas crianças de modo diferentes. Quando nós ensinamos empatia, enfatizamos que não se trata apenas de entender como os outros se sentem e o que desejam, mas de desenvolver um cérebro que realmente se preocupe com os outros. Trata-se de descobrir que todos estamos interconectados. Afinal, cada um de nós é um indivíduo independente. Um eu. Mas também influenciamos e somos influenciados. E sobre isso eu estava falando com vocês ontem ainda nos stories, né? Imagina que louco que é, principalmente hoje em dia, nessa questão da internet. Que louco que é eu ter sido influenciada anos atrás pela Flávia Kalina, em 2013, para ser mais exata. E hoje eu estar aqui falando com vocês. E aí, vocês também fazem lives, às vezes, falando comigo, falando com outras pessoas. Como é louco essa live vai ficar salva. Essa live vai ficar salva. Como é louco a gente pensar que as pessoas elas se interconectam desde sempre. Né? Nós não estamos sozinhos aqui. Eu não estou sozinha no mundo aqui. Né? Eu estou com vocês, eu estou rodeada de pessoas. Eu tenho casa porque alguém construiu. Eu tenho comida porque alguém plantou. Porque alguém produziu. Porque alguém trabalha no mercado. Por causa do meu trabalho com outras pessoas, eu tenho dinheiro para comprar essa comida que alguém produziu, que alguém me vendeu no mercado. Ninguém está sozinho. Então, nós temos que começar a pensar na sociedade como uma sociedade de rede, como uma sociedade que todo mundo se ajuda, todo mundo faz parte, né? Nós somos um organismo vivo, todo mundo faz parte disso, eu não tenho como ser sozinha. Nem se eu vou morar no meio do mato, eu vou conseguir. Então, é difícil quando a gente não tem uma empatia, porque aí parece que, assim, tu tá sozinha no mundo, e você não está. Ao mesmo tempo que eu falo isso, eu penso o seguinte: você não está sozinha no mundo, pra nada. Se você está sofrendo, outra pessoa também está sofrendo. Se você está feliz, tem gente também que está feliz. Muitas vezes nossos problemas parecem enormes. Parece que a gente vai morrer, parece que a gente vai ter um troço, porque o nosso problema é enorme. E às vezes ele é mesmo, e às vezes ele é grande. Há outras pessoas que passam por coisas ruins também. E eu acho importante a gente ter empatia por nós, termos empatia pelos outros. E termos empatia por nós num tempo, né, de agora de difícil, que tá tudo difícil, ter uma empatia por nós é deixar com que a gente descanse. Ah, não tô afim de ser produtiva. Não seja. Entendeu? Eu tava com uma cobrança muito, muito grande sobre mim por causa do Instagram. Porque eu tenho que postar todo dia, porque eu tenho que ser isso, porque eu tenho que aparecer todo dia no Stories, porque eu tenho que fazer engajamento e não sei o que, não sei o que. Não tava me sentindo bem. Então, empatia comigo mesma. Calma, vamos, né? Ir com calma. Aí, vamos entender o que tem atrás dessa necessidade, por que eu preciso estar aqui o tempo inteiro. E não tenho, né? Nós influenciamos outras pessoas. E com isso, também quero fazer com que vocês pensem quem vocês seguem nessa rede. Por quem vocês estão sendo influenciados, né? Na vida real, aqui fora, e também nas redes sociais. Por quem vocês estão sendo influenciados? Será que essas pessoas, elas realmente estão sendo empáticas? Será que essas pessoas, elas realmente têm algo a agregar para a tua vida? Também é uma questão de empatia. Ele fala do diamante da empatia,
que nós nunca entenderemos uma pessoa de verdade enquanto não entrarmos na pele dela. Essa é uma frase do filme O Sol é para Todos. Então, a empatia, ela tem 5 lados. Ela tem a tomada de perspectiva, que é ver o mundo através dos olhos do outro. A ressonância emocional, que é sentir os sentimentos do outro. A empatia cognitiva, que é entender ou adquirir intelectualmente a experiência do outro, que é essa que eu mais faço. A empatia compassiva, que é sentir o sofrimento e desejar reduzi-lo. E a alegria empática, que é alegrar-se com a felicidade e o bem-estar do outro. Em outras palavras, a empatia nos leva a tomar decisões morais e éticas, porque se nos preocupamos com alguém, temos muito menos probabilidade de mentir a esse alguém, roubá-lo ou oprimi-lo de alguma maneira. Então, a empatia, ela nos traz muitas coisas positivas. Como que a gente pode construir essas capacidades, essa capacidade de empatia nas nossas crianças? Como eu falei, não existe receita do bolo, né? Não existe aqui, dá essa dica aqui, e vocês estão construindo seres humanos empáticos. Mas essas capacidades, elas são construídas nas interações cotidianas normais. Isso é, no dia a dia. Então, não pensem que vai ser através de sermões, que vai ser através de conversas longas, que vai ser através de você dizer assim, porque tu tá deixando comida no prato, tem tanta gente que não tem comida para comer. A criança não vai entender isso, né? Então, a gente tem que ter maneiras de falar com as crianças, sobre empatia. Uma das maneiras de a gente falar com a criança sobre empatia é chamando a atenção da criança. Precisamos chamar a atenção da criança para o problema ou para a capacidade, porque assim os neurônios delas vão se ativar e quando os neurônios se ativam, elas se concentram no que a gente está falando. Se eu chego dando sermão na criança, ela não quer saber. Ela não vai querer saber. Então, nós precisamos dar às crianças experiências que dirigem a sua atenção para outras perspectivas e preocupações com outros indivíduos. Estimulamos a ativação e o crescimento neuronal do cérebro deles para a empatia, porque a atenção faz os neurônios se ativarem e se conectarem de maneira a promover a empatia também no futuro. Exemplos de empatia. Exemplos de desenvolver empatia nas crianças. Leitura, filmes, conversas, né, e ações. Como assim leituras? Tô lendo aqui um livro para minha criança e tem uma criança chorando no livro, ou tem uma criança rindo, ou tem uma criança pulando, né? Não precisa ser sempre triste, né? Ou tem uma criança brincando. Aí eu pego e mostro para a criança no meu livro. Eu digo assim, olha aqui, filho, tem uma criança aqui que ela está chorando. Por que será que ela está chorando? O que você acha que aconteceu com ela que ela está chorando? E aí a criança vai vir com 1001 teorias ou ela vai falar só uma frase, né? Crianças são diferentes. Tem uma criança pulando. Filha, olha só. Tem uma criança pulando aqui nessa imagem. O que será que ela está sentindo? Por que será que ela está pulando? Isso vai construindo neles um repertório, né? De vocabulário, um repertório de emoções. Eu acho que ela tá pulando porque ela tá muito feliz. Eu acho que ela tá pulando porque ela tá com dor no pé. Sei lá. Pode vir várias respostas diferentes. Isso dá repertório para a criança, né? E filmes. Tô assistindo um filme, tô vendo uma série, não sei, com a criança, vendo um desenho. Nossa, mas esse gato está bravo no filme. Por que será que ele está bravo? O que tu acha que aconteceu com ele, que ele ficou bravo, né? Sei lá, esse cachorro, ele tá muito cabisbaixo, ele tá ali quietinho, né? Por que será que ele tá quietinho?
Então, com perguntas, a gente vai desenvolvendo neles capacidade para eles refletirem, capacidade deles terem empatia, né? Agora, se eu chego já com a resposta pronta, de dizer assim, olha aqui, filho, a criança tá chorando, ela tá chorando porque ela não quer dividir o brinquedo. Ele pode ter até não ter prestado atenção em nada que eu falei. Reflexões e perguntas são super bem-vindas, sempre, tá? Então, muitas vezes, tentem mais fazer perguntas, reflexões com a criança, do que chegar com o discurso pronto. Olha, por que tu deixou aqui a comida no prato, né? Tem um monte de gente que não come, tem um monte de gente que não tem comida. Isso não vai desenvolver empatia. De desenvolver empatia. Modos que sejam mais... a gente chama em inglês outputs, que a gente retire essas coisas da criança. Que ela consiga refletir o porquê. Que ela consiga refletir o que a criança na imagem está sentindo. E não que a gente fique todo o tempo falando e dando sermão para a criança, porque ela não vai nem se interessar. Que mais? Deixa eu ver aqui com vocês. Ele fala sobre a ciência da empatia, que os humanos tendem a ser naturalmente egocêntricos. Eles falam que quando nós presumimos que a nossa perspectiva é melhor, superior ou mais natural que a de outra pessoa, temos dificuldade de enxergar essa pessoa com respeito, o que naturalmente implica que nós dois não seremos capazes de ter um relacionamento significativo nem um diálogo satisfatório. Isso é aquela questão que eu comentei com vocês, né? Que quando a gente vê uma pessoa sendo brava, quando a gente vê uma pessoa sendo triste, quando a gente vê uma criança fazendo birra, a gente fica louco e aí a gente julga essa criança. E aí a gente julga esse adulto. Vou me mudar pra cá pra carregar meu celular. A gente muda, a gente julga, a gente critica, né, essa pessoa. Então, vermos por um outro lado. Vermos pelo lado do porquê essa pessoa está agindo assim. Por que a minha criança está agindo com birra? Por que ela está gritando? Por que ela está chorando? Se eu fizer uma diferenciação muito grande com essa pessoa, com essa criança, eu vou julgar ela. Eu vou me achar superior, me achar melhor que a pessoa ou que a criança. O que acontece muito com os adultos, né? A criança está fazendo uma birra, aí o adulto acha que é melhor que ela. Porque ele tem mais capacidades cognitivas de pensar, né? Eu não agiria assim, né? Eu agiria de tal maneira. Eu não me jogaria no chão porque a minha mãe não quis me dar um pacote de bolacha. Mas a criança não tem essa capacidade. E não é porque ela não tem essa capacidade ainda que eu sou melhor que ela. Entende? Então, nós temos que pensar que as pessoas estão todas conectadas, como ele fala, mas também nós temos que pensar que ninguém é melhor que ninguém, estamos todos aqui para aprender. Da mesma maneira que a criança se joga no chão por causa de um pacote, eu posso me descabelar e brigar no trânsito. Entende? Eu posso brigar com alguém muito feio por causa de uma coisa idiota. E é a mesma coisa, tá? Então, nós temos que nos enxergar como sociedade, nos enxergar com respeito, né? Quando o giro supramarginal direito não funciona adequadamente, essa partezinha do cérebro aqui, como nos casos das crianças, quando não teve tempo de se desenvolver, a pessoa tem maior probabilidade de projetar seus sentimentos e circunstâncias sobre os outros. Mas a boa notícia é que, como acontece com tantas outras áreas do cérebro de cima, o giro supramarginal direito continuará a se desenvolver com a maturidade e pode se tornar mais funcional quando a criança usá-lo mais, prestando sempre atenção às experiências e sentimentos dos outros. Não são só as crianças que não têm empatia, né, gente? A gente, às vezes, também não tem empatia. A gente que eu digo adultos, né? Temos vários adultos por aí nos provando que não existe empatia. Então, são coisas a serem desenvolvidas, né?
aqui em casa somos amigos, tenho fugido do autoritarismo e da hierarquia. Vou falar mais sobre isso na live das 4 horas. Sobre autoritarismo, a hierarquia, né? Questão da violência, opressão. É muito bom quando a gente tem uma relação com a nossa família de colaboração, né? De não mandar nos outros, de ter empatia e de refletir também, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na live das 4 horas. Algumas pesquisas aqui, peraí. Pesquisas demonstraram que a empatia pode diminuir a agressão e problemas de comportamento nas crianças, fortalecer a dinâmica familiar e conjugal e reduzir o assédio sexual e a violência doméstica. Em outras palavras, a ciência confirma o que você provavelmente testemunhou em sua vida e na vida dos seus filhos. Que se preocupar com os outros e esforçar-se por manter-se consciente de outras perspectivas gera resultados positivos e dá mais significado à nossa vida. Quando a gente é empático com a outra pessoa e com nós mesmos, provavelmente a gente não vai querer magoar a pessoa, né? Provavelmente a gente não vai querer agir de formas que a pessoa possa se machucar, psicologicamente, fisicamente ou de qualquer forma. Vamos para as estratégias, né, de desenvolver um cérebro que diz sim. Uma das melhores maneiras de ajudar a criança a se preocupar com os outros é ativar o sistema de engajamento social do seu cérebro, de modo que ela esteja sempre preparada para ver as situações através da lente da empatia. Chamamos isso de sintonizar o radar da empatia de seus filhos. Um radar da empatia ativo ajuda a criança a perceber, a se sintonizar com a mente de outras pessoas e captar os sinais verbais e não verbais. É mais ou menos como uma leitura emocional da mente. Para isso, gente, tem aquele joguinho que eu já falei para vocês, né? Eu até fiz um vídeo sobre. Tem um jogo que a gente pode fazer caras, a gente não precisa falar, a gente faz caras, né? Então, eu faço uma cara assim, e aí eu pergunto pra criança, o que eu tô sentindo, será? E aí eu faço uma cara assim, e aí ela tem que adivinhar o que eu tô sentindo. Dessa maneira, a gente fala de emoções de uma forma leve, de uma forma divertida, mas que vai dar capacidades para essa criança entender, né? Que quando uma pessoa está assim, é porque ela está brava. Então, aos poucos, a gente vai desenvolvendo isso na criança. Eu só vou botar carregar meu celular aqui antes que desligue a live. Senão, a gente vai ficar sem live. Ai. Aqui. Vou me mandando aí nos comentários se vocês quiserem compartilhar experiências próprias, né? De como vocês fazem aí na casa de vocês, para falar sobre emoções. É um assunto bem delicado. Tem uma seguidora ali comentou antes, né? Na nossa geração a gente não falava sobre isso. Capaz que eu ia falar sobre sentimentos. Quando eu tava chorando, era porque eu tava de frescura, né? Porque eu tava... Não era porque eu tava magoado, porque alguma coisa tinha acontecido. Então, nós temos que pensar. Hoje tem essas formas de a gente pensar, né? Empatia. Por que será que... Ok, botei carregar. Então, ele fala aqui na dramatização. Né? Fazer uma dramatização. Perguntar para a criança por que essa criança está chorando no livro. Por que a criança está pulando nesse filme? Né? O que aconteceu que essa criança está brava? Isso são formas também dessa estratégia de dramatização. Esse joguinho que eu falei para vocês, eu tenho ele aqui até, mas eu vou deixar depois no Stories o vídeo que eu fiz sobre ele, tá? É um joguinho bem simples. Você pode comprar que vem as carinhas ali das emoções. Ou você pode você mesmo fazer, você mesmo reproduzir em casa, né?
Faz uma oficina das emoções com essa criança. Filho, hoje vamos pintar uma cara de bravo. Como é que será que faz uma cara de bravo? Aí você faz um desenho lá de uma cara de bravo, a criança faz outro desenho de cara de bravo. Ah, qual emoção você quer pintar agora? Quando eu tô assim, o que eu tô sentindo? Quando eu tô assim, o que eu tô sentindo? Fazer atividades que a criança entre na tua, entendeu? Porque se tu chegar e dizer assim, ó, filho, quando essa pessoa tá assim, é porque ela tá triste. Quando nós fazemos essa carinha assim, é porque está bravo. Não vai adiantar, né? Então, vamos puxar as crianças para elas produzirem as coisas, para elas terem essa autonomia, né? De desenhar, de dizer, de perguntar, de reflexionar sobre as coisas. Meus filhos faz caras e bocas, mas ele tem 1 ano e 8 meses. O que consigo fazer hoje é validar as formas que ele tem se expressado. E isso é muito importante, Bela. Não sei se o seu nome é Bela. Mas isso é muito importante. Validar o sentimento. A criança tá brava. Além de eu pensar com essa forma de empatia, eu vou pensar com essa minha forma de percepção, que é sobre a outra live, né? A outra live que eu fiz era sobre percepção. Validar esse sentimento. Minha criança está brava. Isabela. Como é que eu vou... por que eu vou parar de deixar ela brava? Né? Muitas vezes a criança tá chorando, e tá chorando, e tá chorando. E eu, adulto, fico estressado. Então eu quero cessar aquele choro. Eu quero fechar, acabar com aquele comportamento que tá me incomodando. Mas eu preciso entender a criança. Eu preciso validar o sentimento dela. Eu preciso entender por que ela tá triste e deixar com que ela fique triste. Mas não é um deixar de negligenciar, tá? Não é um deixar tipo, então fica aí chorando. É um deixar de entender, de compreender, de ficar do lado, de apoiar, dizer, tudo bem, você está triste, eu também fico triste às vezes. Eu também choro. Eu também fico brava, eu também fico irritada, né? O que a gente pode fazer, de repente, para melhorar? Você quer chorar mais um pouco? Você quer apertar essa almofada? Você quer um abraço? Né? E assim deixa. Eu não sei como vocês são, mas quando eu tô triste, eu quero chorar, tá? Então, assim, não é, tô triste, eu vou fazer uma coisa para me distrair. Não. Eu vou ouvir as piores músicas dramáticas da vida. Eu vou assistir um filme muito dramático para eu chorar, entendeu? Porque às vezes eu não consigo sozinha, então eu preciso de alguma coisa para eu chorar junto. Aí eu boto uma música triste, aí eu boto um filme triste, filme de cachorro, ótimo para chorar. As crianças, elas precisam da gente. Às vezes elas não sabem o que elas estão sentindo. Então nós precisamos fazer umas perguntas para elas, entenderem, né? Entenderem o que elas estão passando, o que elas estão sentindo. Eu sinto... Alguma criança pode dizer, eu só quero chorar, mas eu não sei o que é. Eu tô com vontade de bater no meu irmão. Né? Aí a gente diz, isso que você está sentindo é raiva. Né? Você está com raiva porque o seu irmão fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí a gente tenta explicar, né? E tenta lidar com esse conflito perguntando para ele, para essa criança. Como que você pode resolver a situação com o teu irmão? Tu acha que é batendo? Como é que você pode, né? O que vocês podem fazer da próxima vez melhor? Então, também é questão de empatia. Gente, tudo é questão de empatia, né? Se a gente for pensar bem. Estratégia cérebro de sim número 2. Estabeleça a linguagem da empatia. Outra maneira de construir empatia é dar às crianças um vocabulário que elas possam usar para comunicar que se preocupam com os outros. Afinal, mesmo quando elas podem assumir a perspectiva de outra pessoa e identificar-se com seus sentimentos, que é o número 1, né, que a gente falou, muitas vezes não desenvolver a capacidade de comunicar a empatia. Portanto, nós vamos ensiná-las. Aqui tem uma imagem de uma criança julgando a outra, dizendo assim:
Você vive perdendo lápis, né? Causa mais problemas do que falar na primeira pessoa. Fico chateado quando você não coloca os lápis de volta no lugar. Isso é tão diferente do que dizer você vive perdendo lápis, né? Eu tenho falado isso para meus amigos até. Que eu digo para eles, nossa, mas vocês às vezes parecem... Vocês falam tanto sobre opressão e às vezes vocês falam de uma maneira opressiva, né? Ah, mas eu não sou opressivo, ah, mas eu não sou grosso. Eu disse, eu não estou dizendo que você é grosso, eu estou dizendo que você fala de maneira grosseira. Às vezes a gente fala uma coisa para a pessoa e não é o que a gente fala para a pessoa que vai magoar ela, mas é a maneira que a gente falou isso. E é a mesma coisa para as crianças. A gente tem que cuidar com as nossas palavras. É diferente eu dizer, você vive perdendo as coisas. E julgar, apontar o dedo para essa criança e falar, você vive perdendo as coisas. Do que eu falar, ai filho, eu fico chateado quando você não coloca as coisas no lugar. É diferente eu dizer assim, mas essa casa vive uma bagunça, não sei o que, essas roupas no chão, né? Estressada, do que eu sentar com a criança, fazer combinados, dar tarefas para cada criança, dar tarefa para cada membro da família, né? E a gente conversar e eu dizer assim, poxa, gente, eu acho que a gente precisa conversar. Aqui em casa não tá dando, eu tô ficando estressada, tô ficando triste, tô ficando exausta, porque só eu faço as coisas. E eu fico chateada que você, fulano de tal, você tira a roupa e você bota no chão. Só que é a sua roupa, né? E eu fico chateada porque depois eu vou ter que pegar a roupa. É diferente de eu apontar o dedo na cara da pessoa e dizer, porque você nunca pega essas roupas no chão, porque você é um porco, isso, aquilo outro. São formas de a gente falar. Então, não é o que a gente fala, mas sim a forma que a gente fala. E sim, Bela, eu sou melancólica. Não sei se vocês estudam os temperamentos, né, das personalidades das crianças, mas eu andei vendo as coisas sobre temperamentos, os 4 temperamentos, e eu sou melancolia pura. Que mais? Vamos terminando já, tá, gente? Só vou aqui fazer. Estratégia cérebro que diz sim, número 3. Para promover um cérebro empático, expanda o círculo de preocupação. Quando falamos em construir um cérebro empático, quase sempre pensamos em ensinar a criança a se preocupar com as pessoas que fazem parte da sua vida. Família, amigos, colegas da escola, etc. Mas igualmente importante é ter a consciência dos desejos e necessidades dos outros. A verdadeira empatia vai além de preocupar-se com as pessoas que já conhecemos e amamos, né? Porque se preocupar com alguém que a gente ama é fácil, né? A gente se preocupa, a gente quer ver essa pessoa bem. Se a gente ama uma pessoa, a gente quer ver essa pessoa feliz. Mas quando a pessoa não é do nosso círculo, quando a gente não ama essa pessoa, é difícil a gente se preocupar, né? É difícil a gente ter empatia. Então, o cérebro empático trabalha para expandir o seu círculo de preocupação, aumentando a consciência e a compreensão das pessoas fora dos relacionamentos mais íntimos e imediatos. Há muitas maneiras de expandir o círculo de preocupação de uma criança. Quando a região em que você vive passa por uma onda forte de calor, fale com seus filhos sobre as pessoas que sofrem porque não têm ar-condicionado. E isso não quer dizer dar valor para essas coisas, né? É maneira de falar, gente. Falar, ó, essas pessoas aqui, acontece isso, essas pessoas estão... Quando tem uma enchente, por exemplo, né, que aparece no noticiário. Olha, filho, aconteceu tal coisa. Tem pessoas que estão sem casa, tem pessoas que perderam tudo. É difícil a gente falar desses assuntos, mas é necessário. Claro, uma criança de 1, 2 anos, 3 anos, talvez não adianta nem falar, né? Porque ela não vai dar muita bola.
Mas para crianças maiores, 4, 5, 6, para adolescentes, para pré-adolescentes, a gente falar a real, né? Dizer a real para essas pessoas, para essas crianças, é muito importante. Quando acontece alguma coisa com seus vizinhos, quando acontece alguma coisa no seu bairro, né? Vamos se organizar, vamos fazer alguma coisa, vamos doar roupa, vamos doar sapatos, vamos fazer uma limpa aqui em casa hoje, vamos ver o que a gente não usa mais, que pode ser útil para alguém. Doar coisas não é só questão de querer se aparecer, que às vezes as pessoas acham, né? Que porque a gente doa e posta foto, daí é porque a gente quer se aparecer. Mas doar as coisas que a gente tem sobrando, que não que a gente não utiliza mais, fazer uma campanha de arrecadação, isso é bom, né? É bom para as pessoas. Então, as pessoas precisam, tem gente que precisa, tem gente que não tem roupa, tem gente que não tem comida, elas precisam e a gente tem que dar uma maneira de fazer acontecer, entende? Seja com dinheiro, seja com eu emprestando meu carro para levar as roupas, seja com eu indo na casa das pessoas recolher, seja eu compartilhando as coisas na internet. Tem maneiras da gente ser solidário, né? E ela, no livro, inclusive, fala: o voluntariado e o serviço comunitário são maneiras importantes de apresentar às crianças a luta das pessoas do mundo. Se você se preocupa que seus filhos estejam crescendo numa bolha que os protege do conhecimento do sofrimento, visite ou torne-se voluntário de um abrigo, né? Vocês podem fazer atividades não, como é que se diz? Voluntariados em abrigos para animais, abrigos para idosos, abrigos para qualquer coisa, hospital, né? Aqui na minha cidade tem uma escola que eu trabalhei, inclusive, a Escola Global Village, e eles fizeram uma ação de solidariedade aos enfermeiros. Como assim, né? Plena pandemia. Solidariedade, gente, não é estar lá dentro do hospital, estar dentro do abrigo. É nós fazermos coisas que a gente demonstre empatia. Então, essas crianças, elas fizeram uma oficina de cupcake, se eu não me engano. Uma oficina de cupcake ou de cookies. E cada uma fez um desenho, né? Falando, enfim, sobre o coronavírus. Tem criança que desenhou o hospital, o coraçãozinho e tudo mais. E a diretora e as profs foram entregar os cupcakes com os desenhos na porta do hospital. Então, o quanto isso é rico de demonstrar essa empatia. O que será que essas crianças aprenderam, né, sobre empatia? Que existem enfermeiras, que existem médicos, a equipe do hospital que está sofrendo também, né? Então, o que essas pessoas estão sofrendo? O que a gente pode fazer para que o dia dessas pessoas se torne melhor? Então, a empatia, ela é construída aos pouquinhos. E ela, às vezes, não é um ato enorme da gente, vou fazer uma solidariedade aqui, vou arrecadar um monte de coisa. Isso é ótimo, Mas a empatia também é a gente fazer poucas coisas. Eu fui lá no mercado e aí tinha um cara grosso com a caixa e tal, né? E eu vi aquela cena e fiquei, poxa, ela não merece isso, né? Por que ela tá passando por isso? E aí eu fui lá e fui super simpática com a caixa do mercado. Entende? Isso é uma empatia, isso já é demonstrar solidariedade. Então é muito importante que a gente entenda que não somos únicos no mundo, e que nós podemos criar capacidades nas crianças, mas que também nós podemos expandir essa capacidade nas crianças. E para isso, para a gente fechar nosso assunto, no final do capítulo aqui ele diz que para isso, para as crianças criarem essa capacidade de empatia, nós precisamos ter empatia. Difícil a gente ensinar uma coisa que a gente não é. Né? A gente pode chegar com um sermão pronto, pode chegar com texto para a criança, pode chegar com historinha para a criança. Se a gente age ao contrário, se a gente age sem empatia,
a criança não vai desenvolver essa capacidade tão facilmente. Ela pode desenvolver ainda, pode desenvolver, mas ela vai sofrer para isso. Ou ela não vai desenvolver empatia, né? Faz muita diferença a gente ter empatia pelos outros, faz muita diferença a gente pensar nos outros, a gente se preocupar com os outros, né? Faz diferença para essas pessoas e faz diferença para nós também. Um pouquinho a cada dia a gente vai conseguindo com que o dia do meu vizinho seja melhor, o dia da caixa do supermercado seja melhor. Então, é isso que eu tinha para hoje, para falar para vocês sobre o livro, sobre a empatia, né? E fazer um fecho geral, assim, desse livro, que foi muito importante para mim, e que esse livro, ele abriu minha mente para muitas coisas, como vocês podem ver nas outras lives. É um livro sobre o cérebro que diz sim, é um livro sobre o cérebro da criança que está em desenvolvimento, mas que me fez perceber muitas coisas em mim e me fez querer desenvolver capacidades que eu ainda não tenho tantas, né? Então, são coisas que a gente sempre vai desenvolvendo pro resto da nossa vida, né? A gente vai desenvolvendo percepção, a gente vai desenvolvendo equilíbrio, a gente vai entendendo que quando eu passo para minha margem vermelha, lá da live do equilíbrio, ou quando eu passo para minha margem azul, que eu preciso voltar a ter equilíbrio. E assim a gente vai desenvolvendo capacidades para que a nossa vida seja melhor, mas que de uma forma empática a gente também transforme as nossas vidas em volta, né? Que as pessoas elas se relacionem com nós de uma forma mais saudável e que a gente respeite as pessoas e também que a gente seja respeitados. Ok? Então, às 4 horas, daqui a pouquinho, tem outra live falando sobre violência infantil. Especificamente mais falando sobre o caso do Henry, né? Mas eu vou tentar trazer para vocês questões mais históricas, assim, falar do meu ponto de vista sociológico sobre violência e sobre educação, tá bom? Vou dar aqui uma descansadinha e às 4 eu estou de volta. Um beijo. Muito obrigada por todo mundo que me acompanhou durante todas essas lives e durante essa live aqui também. Obrigada por terem comentado. E eu vejo vocês logo, logo. Obrigada.